rio Atibaia abastece 95% de Campinas. Ele passa aqui por Sousas, na região leste da cidade, e faz parte do sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento da Grande São Paulo. Os outros 5% são captados pelo rio Capivari, que fica na região sul da cidade. Mas com a crise hídrica, que teve seu ápice no ano passado, Campinas precisou repensar o abastecimento. E é sobre o enfrentamento da crise hídrica que o Meio Ambiente fala hoje. Hoje nós estamos aqui no rio Atibaia, o local da captação da água que abastece Campinas. Nós vamos conversar com o secretário do Verde e Meio Ambiente, Rogério Menezes, e também com o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Campinas, o vereador Luiz Rossini. Rogério, como Campinas está enfrentando a crise hídrica e o que nós podemos fazer hoje na cidade num momento, um curto prazo, podemos dizer assim? Primeiramente, Campinas, através da ação do prefeito Jonas, está trabalhando nos investimentos regionais. Existem investimentos por parte do Estado, que eu destaco aqui a nova represa aqui em Campinas e Pedreira, na divisa com Pedreira, e a nova represa de Amparo. Além disso, no âmbito também regional, existe um projeto de recuperação de mais de 80% das áreas de APP, que foram destruídas. Só apenas 21% da vegetação continua intacta ao redor das áreas dos rios e das nascentes. No âmbito local, existe uma série de ações. Foram lançadas há alguns meses atrás 12 ações no âmbito local, que vão desde aumentar o volume de água de reservação, a capacidade de reservação do município, até investimento para ampliar a água de reuso e a redução de perdas. O município de Campinas já é referência em perdas, perde hoje menos de 19% da água e está investindo para que nos próximos anos reduza essa perda para 15%, 14%, sendo que isso será o menor valor de perdas do país. E ampliação da água de reuso, por exemplo, com a utilização de água de reuso pelos bombeiros, para não apagar incêndios florestais, enfim, o combate a incêndio deixa de ser feito com água potável e passa a ser feito com água de reuso. Agora, Rossini, você como presidente da Comissão de Meio Ambiente, que discutiu lá no plenário da Câmara várias vezes esse tema, como a gente pode pensar nessa preocupação de enfrentamento de crise hídrica e esse momento especial no inverno de 2015? Bem, primeiro, eu acho que Campinas tem sido referência no enfrentamento da crise, né? A Sanasa é uma empresa de excelência e tem adotado todas as medidas possíveis para você preparar Campinas para enfrentar esse momento de crise hídrica, né? Como foi dito pelo secretário, desde do investimento em redução de perda, ampliação da capacidade de reservação. A população de Campinas, atendendo ao apelo, inclusive tem feito um uso racional, consciente de água, evitando o desperdício. Então a gente percebe assim que a crise trouxe ensinamentos, aprendizado, tanto por parte do consumidor quanto por parte dos gestores. Campinas agora também busca encontrar uma área para fazer uma reservação, quer dizer, a gente precisa armazenar água bruta. Hoje toda a captação é feita direto da calha do rio, aqui que a gente está vendo, né? Então enquanto está passando água aqui, a gente tem água para captar e abastecer a cidade. Por isso que a gente é tão dependente do sistema Cantareira. Sim, isso eu queria até que você explicasse um pouquinho, porque às vezes as pessoas não entendem por que a gente é tão dependente do Cantareira e qual é a relação do Atibaia com Cantareira. Bem, primeiro que o Cantareira é lá que nasce o Atibaia, né? E o Cantareira é um sistema um conjunto de represas que armazena a água durante o período de chuva e depois vai soltando, né? Vai regulando a vazão, principalmente no período de estiagem. É que muito dessa água é transferida para São Paulo, porque o Cantareira abastece também a capital e alguns municípios da Grande São Paulo. Agora,
o que mantém a vazão, a quantidade de água necessária para a gente captar aqui, é o Cantareira estar nos momentos de estiagem abrindo as comportas para manter um constante de água. Ou seja, não segura a água da Atibaia, é isso? Não Aí deveria. desce pra gente. Desce pra gente. Tá. Porque no período de estiagem há uma redução natural da produção de água, tanto dos afluentes que chegam no Atibaia, né, como também por parte das nascentes, cai mesmo. Agora, para manter aqui no ponto que a gente precisa de um volume em torno de 3,5 metros, 3 metros cúbicos por segundo, a gente depende não só daquilo que o próprio rio produz, mas daquilo que vem também do sistema Cantareira. E aí, enquanto está passando a água, a gente tem que captar e a população abastecer. Agora, a Campinas está fazendo estudo para tentar ter uma reservação de água bruta, né, para você ter uma represa própria para armazenar durante a cheia e poder usar como também regulação no período de estiagem. Eu acho que essas ações, a médio prazo, devem resolver o problema da segurança hídrica em Campinas. Sim, agora, Rogério, o vereador citou essa iniciativa de Campinas ter um grande reservatório. Mas, inicialmente, também houve a proposta de nós termos pequenos reservatórios regionais na cidade. Como está essa questão? Olha, a Sanasa está estudando o que é melhor tecnicamente. Agora, quando a gente fala por que Campinas pode ter ou não um reservatório, não digo igual, mas nos mesmos moldes do Cantareira, a nossa posição geográfica, ela parece que não favorece muito a isso, é verdade? Olha, os reservatórios não seriam iguais ao Cantareira, seriam represas menores. A Sanasa está estudando 3 ou 4 alternativas locacionais para essa represa, inclusive uma delas no municípios vizinhos, né, Itatiba, Valinhos. O fato é que com esses reservatórios se diminui a dependência do sistema Cantareira. O reservatório daria uma autonomia de 6 a 7 meses para que o município pudesse, reservando essa água, utilizar nos períodos secos. E a gente ficaria menos dependente do sistema Cantareira. E isso agora depende do quê? Isso depende de conclusão dos estudos técnicos e de viabilizar os investimentos. São investimentos elevados, precisa de recursos financeiros. Eu acho que assim que os estudos técnicos estiverem viabilizados, o trabalho de articulação política do prefeito, do Dr. Arli, presidente da Sanasa, para buscar esses recursos, seja no governo federal ou estadual, para que essas obras sejam feitas. E esse projeto vale aí uma parceria público-privada? Mas o senhor vai responder daqui a pouco, porque o Meu Ambiente vai para um breve intervalo e volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Meu Ambiente, que hoje trata da crise hídrica e o enfrentamento aqui na cidade de Campinas. Secretário, no bloco anterior eu perguntei a respeito dessa possibilidade de parceria público-privada nesses projetos que o senhor mencionou. É possível? O investimento privado ele tem sido usado, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo. A expansão do sistema de produtor de água do Alto Tietê e a 5 metros cúbicos por segundo que eles estão trazendo do Vale do Ribeira foram feitos através de parcerias público-privadas. A gente falou aí dessas alternativas, inclusive de depender um pouco do que o governo do estado está fazendo em relação aos reservatórios regionais, mas está na hora de Campinas ter uma certa independência, não é? Na verdade é o seguinte, isso depende, é planejamento. Ninguém imaginava viver uma crise tão aguda quanto essa. As obras e planejamento para você garantir infraestrutura, inclusive de reservação, são obras que demoram algum tempo, né? Então, tudo que a gente faça ainda é de médio prazo. Sim. Mas começou tarde, mas antes tarde do que nunca. Nós temos muitas propriedades rurais que demandam muita água. E nós não podemos esquecer, né, que a água produz o alimento que nós precisamos para a sobrevivência. Então a água é fonte de vida, tanto para beber quanto também para produzir alimentos. E a gente tem que pensar como apoiar os agricultores para fazer um uso mais racional também da água na irrigação. Rogério, falando em termos municipais, a secretaria ela é nova.
E hoje a gente está falando de crise hídrica, mas em 2010, por exemplo, se falava da enchente, da cheia. Como pensar o meio ambiente para esses dois momentos? Primeiro, precisa haver planejamento. Logo no início desse governo, houve a Sanasa, junto com várias secretarias municipais e a Secretaria do Verde, elaboraram um plano de saneamento, que hoje Campinas, das 100 maiores cidades do país, é considerado entre as 12 cidades que estão com planejamento adequado na área de saneamento. Nesse momento, nós estamos detalhando esse plano para a água, fazendo o plano municipal de recursos hídricos. Então, às vezes a pessoa fala, mas estão fazendo planos, tem que fazer os planos, porque as ações são de médio e longo prazo. Então precisa ter começo, meio e fim, precisa saber o custo dessas obras, dessas ações. Isso precisa estar bem planejado para entrar no plano plurianual, para entrar nas leis orçamentárias. Enquanto isso não acontece, Campinas iniciou a produção de água de reuso, que é a transformação do esgoto em produto que pode ser utilizado pelo Corpo de Bombeiros e para regar praças e jardins. A equipe do meio ambiente foi à EIPAR, a estação de produção de água de reuso da Sanasa em Campinas, a empresa responsável pelo tratamento de água e esgoto. Ela é a primeira desse porte na América Latina a utilizar tecnologia de bioreatores e membranas para o tratamento de esgoto doméstico. A unidade fica na região noroeste da cidade e, além da produção, é responsável pelo abastecimento da água de reuso. O processo começa como em outra estação de tratamento de esgoto qualquer, com gradeamento, a peneira, caixas de areia e divisora que fazem a separação dos resíduos sólidos do líquido. A partir do momento em que a água passa por essa tubulação, é que começa o tratamento diferenciado do material orgânico. Nesses tanques funciona o sistema biológico de tratamento, com capacidade para 360 litros de esgoto por segundo. Aqui, quem faz o trabalho é o oxigênio e, sem nenhum produto químico, prepara a água para que as membranas encerrem o processo de produção de água de reuso. O processo de tratamento que a gente tem implementado aqui, ele reduz tanto a matéria orgânica quanto os nutrientes. São mais de 2.000 membranas de infiltração como estas que ficam embaixo desses tubos. A engenheira detalha esse processo. O que a gente usa aqui é um processo biológico associado a membranas de ultrafiltração. Então, todo o tratamento é feito biologicamente, através das bactérias, dentro dos bioreatores, e a separação da água limpa é feita por meio das membranas de ultrafiltração que estão instaladas ao final desse processo. Com isso, a gente tem um efluente com alta qualidade e com uma estabilidade também. Ele não tem muitas flutuações na sua característica. Essa remoção dos nutrientes que é feita, quando essa água chega no rio, não causa eutrofização, diminui a eutrofização, mas não é aqui no processo que apareceriam essas algas, e sim no rio, nas represas. É a remoção dos nutrientes, do nitrogênio e do fósforo, que as algas precisam desses dois compostos para se reproduzirem. Então, como a gente faz a retirada aqui no processo, a hora que chegar no meio ambiente vai ter ausência disso e impede essa proliferação de algas. Desse tanque enterrado, a água vai para um outro reservatório e aí é feita a distribuição. Explica para a gente esse processo. Toda a água que é tratada na estação passa por esse reservatório enterrado e parte dele é bombeada para um reservatório elevado, onde é feito o abastecimento dos caminhões e também a gente usa internamente no processo aqui na estação. A água proveniente do tratamento sai com um grau de pureza de 99,5%. Vocês vão ver agora o momento em que é coletada a água de reuso, o final do processo, como ela sai limpa. E aí a Juliana vai explicar para a gente como essa água pode ser utilizada. Olhando assim a olho nu, parece que ela é tão limpa quanto a da torneira. Essa é a ideia que dá para a gente. Explica detalhadamente o que pode e o que não pode. Quais as diferenças que ela tem? Essa água, apesar do visual, ela não é uma água potável, Então, ela pode ser usada, tem alguns usos que são permitidos. Por exemplo,
irrigação de áreas verdes, desobstrução de redes e galerias, compactação de solo, uso no corpo de bombeiros, né, lavagem de veículos, alguns usos que podem ser feitos. E Juliana, você acha que é uma tendência que outros municípios passem a utilizar a água de reuso e até mesmo Campinas, que hoje está exportando essa tecnologia? Acho que a tecnologia é uma tendência, sim, no saneamento e tende a crescer. No próximo bloco, você acompanha a discussão em torno da renovação da outorga do Cantareira, que vai determinar a quantidade de água que a Grande São Paulo e os municípios das bacias PCJ devem retirar dos reservatórios. Além disso, o trabalho de quem, em meio à crise hídrica, salvou quem depende exclusivamente dos rios, os peixes. Em meio à crise hídrica de 2014 e à discussão da economia de água e o uso racional deste produto tão essencial para a humanidade, alguns peixes estavam morrendo com baixo volume de água do rio Atibaia, devido à pior estiagem registrada nos últimos 80 anos. Quem percebeu isso foi o fotógrafo Edivaldo da Silva Alves, que passava todos os dias pelo local, no bairro Gargantilha, em Campinas, quando ia e voltava do trabalho. Ele conta que começou a recolher os peixes no período da estiagem. Com a crise hídrica que aconteceu ano passado, e eu verificando o rio que eu passava todos os dias, né? Morei por 5 meses aqui na minha chácara, então todo dia eu estava registrando o rio, o nível do rio, fotografando, e nesses registros eu percebi que tinha urubus e o gavião carcará sobrevoando o rio e baixando sobre as pedras. Eu falei, deve ter algo diferente aqui, alguma coisa está morta aqui no rio. Aí eu peguei, desci do veículo e fui verificar. Então tinha peixe preso, mas o rio ainda continuava com curso, com correnteza, mas tinha peixe preso. Aí eu resolvi pegar e tratar desses peixes, porque eu vi que ele estava com fome. Eu passava todo dia, jogava um pouquinho de quirela, até fiz umas fotos. E depois disso, passou mais uns 2 dias, eu passei de novo no local, já não tinha mais correnteza, a água estava parada. Aí já havia peixe morrendo. Eu vim até a chácara, peguei a bomba que eu tenho aqui, né, que faz a oxigenação da água, e retirei mais ou menos, em uma semana, uns 200 peixes, a 300 peixes, mais ou menos que eu calculei. Que eu retirei da água e trouxe até aqui a piscina. E a partir disso, o que aconteceu, Edivaldo? Então, ao mesmo tempo que a piscina se encontrava em obra, e em março eu já tinha captado quase 50 mil litros de água de chuva, né? Que eu fiz um trabalho de pegar do telhado da chácara, que vem até a piscina menor e na maior também. Aí eu peguei, trouxe esses peixes para cá e soltei aqui dentro da piscina de 50 mil litros de água de chuva. Mas o que Edivaldo não imaginava é que, salvando peixes, ele estava se livrando de um outro problema de saúde pública e ambiental. Antes dos peixes, parece que aqui era um criadouro de mosquito da dengue, é isso? Era, em 2 dias que eu peguei aquela quantidade de água, acho que uns 25 mil litros, que foi a metade da água que eu peguei da chuva. Passou 2 dias e eu já percebi que tinha um pequeno bichinho, fui ver, era a larva da dengue. 4 dias depois, proliferou, que pegou cheio mesmo de mosquito da dengue. Então nessa mesma época eu vi que a prefeitura estava lutando contra a dengue, com várias campanhas, e eu com a piscina cheia de dengue aqui. Mas Deus é bom, ó. Peguei os peixes lá do Atibaia, coloquei aqui e acabei descobrindo que o peixe faz essa limpeza. Ele come a larva da dengue e também come o próprio mosca da dengue. Porque quando a mosca senta aqui na superfície para botar seus ovos, o peixe vem e come a própria mosca. Então essa piscina virou uma armadilha natural contra a dengue. A piscina, com 10 metros de comprimento e 4 de largura, virou o hotel dos animais, que conta ainda com tonéis submersos que servem de esconderijo.
Para o abastecimento, existe um sistema com canos e uma bomba que transfere a água da chuva que cai sobre o telhado ao tanque. Alimentados diariamente, fica até difícil querer aparecer. Mas é chegada a hora de voltar para casa e Edivaldo vai aos poucos devolvendo os peixes ao seu habitat natural. E agora a gente vai acompanhar o momento mais importante deste trabalho, quando, enfim, os peixes voltam para o rio. Vamos lá, Edivaldo? Vamos. Após esse trabalho, qual é a sensação que fica? Missão cumprida, a missão de um ser humano. Uma pessoa que está devolvendo vida para outras vidas em se divertir, pescar no fim de semana com a sua família. Então eu penso no futuro. Esses peixes vão ter um futuro que ele vai procriar, vai fazer a piracema. Ao mesmo tempo, a humanidade está crescendo, então precisa de vida. Nos rios, como a mata, tudo precisa de vida. E a motivação do fotógrafo para o trabalho voluntário é o amor pela natureza. Nada melhor do que eu soltar os peixes no rio, porque desde quando me conheço como gente, eu fui pescador. Então, se eu tirei, devolverei, mas devolverei em dobro, ou até mais do que dobro. Mas a questão é que a crise hídrica não está superada. A população fechou as torneiras e fez o uso racional da água. Mas agora caberá ao poder público decidir como será o futuro do abastecimento em nossa região. Atualmente, as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí são autorizadas a receber até 5.000 litros por segundo do sistema Cantareira. Mas o consórcio PCJ considera o número insuficiente e cita riscos para o abastecimento regional, reivindicando 10.000 litros por segundo. E isto foi discutido em uma reunião promovida pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Campinas no fim de setembro. No encontro, que contou com a participação da população, o professor Antônio Carlos Zufo, da Unicamp, especialista em recursos hídricos, fez um histórico do sistema Cantareira e os aspectos técnicos que devem embasar a outorga. Já que nós vamos fazer a outorga para daqui 10 anos, para os próximos 10 anos, é levar em consideração uma variabilidade do clima, que ela é cíclica, então ela se repete, então a hora está melhor e tem hora que está não tão boa. Então isso que eu gostaria de mostrar com dados e informações para que isso seja incorporado na outorga, porque se for outorgado os 40 metros cúbicos como solicitado hoje para renovação, não vai ser atendido nesses 10 anos, então nós vamos continuar nos próximos 10 com falta de água se for outorgado uma vazão acima da capacidade do sistema em regularizado. O diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo disse que se a região não conseguir os 10 metros cúbicos por segundo de vazão mínima, o investimento da indústria cairá ainda mais. Nós estamos preocupados com geração de empregos. Para nós, a situação é muito preocupante. E, vereador Rossini, nós não vamos aceitar qualquer outra coisa que não sejam 10 metros cúbicos por segundo passivamente. A outorga do sistema Cantareira estipula a quantidade máxima de retirada de água diariamente dos reservatórios. Ela venceria em agosto do ano passado, mas em meio à crise hídrica no estado de São Paulo, a Agência Nacional de Águas decidiu adiar essa renovação para outubro deste ano. Em nota publicada em 8 de setembro, a ANA e o DAEE estabeleceram a data de 9 de outubro para a apresentação da proposta guia da renovação da outorga. Mas, de acordo com o Ministério Público, até o momento, não há algo concreto para que os comitês de bacias possam se posicionar. Os comitês e as lideranças têm sido chamadas para participar, muitas vezes, de reuniões
sem conhecimento sequer de realmente qual é o objeto dessa discussão. A reunião deu origem ao documento batizado Manifesto pela Sustentabilidade Hídrica das Bacias PCJ. Nele, o consórcio traz as necessidades das bacias do PCJ para a renovação da outorga, mas há um apelo para que a região não aceite receber quantidade menor de água. Eles teriam que acatar esse documento integralmente. Pactuar alguma coisa não é negociar vantagens para a Grande São Paulo. Pactuar alguma coisa é que nós nos contentamos só com isso. Porque isso aqui é muito pouco perto do que uma bacia doadora iria merecer. Então, pactuar com São Paulo é se nós só exigimos isso que está aqui no papel. Isso é pactuar. Não dá para abaixar nem 1 centímetro, nenhuma gota. O líder de governo na Câmara salientou a posição da região na defesa dos direitos do uso da água. E se a gente não fizer uma boa negociação, nós corremos o risco de, nos próximos 10 anos, termos um desinvestimento, perdas de empresa, perdas de emprego, além de termos uma escassez hídrica agravada. O presidente do consórcio PCJ falou da defesa dos interesses das bacias do interior. E se São Paulo precisa, nós também precisamos. Nós temos aqui empresas que estão instaladas, que com certeza podem ser afetadas, aí já foi no ano passado, mas a gente também está prezando para isso. Com sugestão de pressão política, o vereador Rossini propôs uma manifestação popular na capital paulista. Temos que estar mobilizados, porque se necessário for, nós vamos fazer um abraço na Sabesp, vamos fechar a Avenida Paulista, vamos levar os municípios para mostrar que nós estamos acompanhando isso e ir lá no centro do poder decisório defender os nossos direitos. A população cabe aguardar o desfecho dessa situação que vai determinar os novos rumos para o enfrentamento da crise hídrica.